Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Bom, ontem, né, foi o nosso último encontro presencial e hoje nós estamos aqui, né, do outro lado da telinha e você aí de casa me acompanhando nesse momento. Nós vamos para a nossa segunda aula, né, de ética, de cidadania, moral e ética, aliás, é o nome da nossa disciplina, que é esse livrinho aqui que eu vos apresento, né? Para que a nossa aula seja uma aula bem legal, pessoal, gostaria que vocês também, nesse momento, tivessem com o livrinho de vocês, tá? E hoje nós vamos, a tia Diana vai trazer, né, aqui um assunto novo, né, para vocês, né, nossa disciplina. Mas antes nós vamos relembrar um pouquinho, que é o nosso livro, né? E na nossa aula, primeira aula de ética, pessoal, a gente conversamos sobre o que é ética, né? Definimos um pouco sobre isso e traçamos aqui, né, digamos assim, alguns princípios moral dessa ética, né? O que é ética? É a ciência que estuda a moral ou o comportamento moral dos homens. Quando a gente fala homens, a gente fala da humanidade, né? E é o estudo das ações humanas, ou seja, nossas ações cotidianas, para conosco, para com a sociedade. E aí, pessoal, na nossa paginazinha, né, que a gente trouxe a primeira aula, gostaria até de mostrar aqui para vocês. Eu vou até deixar aqui mostrar aqui para vocês que a gente conversou sobre alguns valores que norteiam essa ética. E um deles que a gente vai falar hoje é esse aqui, pessoal, ó, o diálogo. Bem aqui, ó. Alguns valores, né, citados aqui na nossa paginazinha do livro, como a justiça, o respeito, o diálogo e a solidariedade, são esses valores, né, que conceituam um pouco essa ética, esse comportamento, já que a ética é a ciência que estuda o comportamento do ser humano. Então, hoje, né, vou limpar aqui. Hoje a gente vai conversar, tá, pessoal, sobre esse valor, o diálogo, tá bom? Na página do livro de vocês, na página 14, tá? Vocês têm também essa mesma imagem, essa mesma página, esse mesmo textinho que a gente vai conversar sobre ele. Dar uma lida e conversar um pouco com vocês sobre o diálogo, a importância do diálogo, por que é importante a gente dialogar, né? E o que é um diálogo, né? Bom, a gente até vamos retornar para cá depois, eu queria trazer para vocês o que é o diálogo. O diálogo, crianças, é uma conversa entre duas ou mais pessoas, é uma troca de ideias ou opiniões com o propósito de chegar a um entendimento. Então, se a conversa não está nesse nível, significa que está havendo a situação contrária, não está havendo um diálogo, está havendo uma desavença, está havendo uma confusão, né, uma discussão. O que a gente quer aqui é falar sobre diálogo, né? O diálogo, pessoal, é o melhor e mais eficaz método de pacificação, comunhão e união em um relacionamento familiar, profissional, espiritual. E aí tem uma reticência, que é esses 3 pontinhos, significa que tem mais outras coisas. Por exemplo, no ciclo de amizade, aqui na escola. Então, o diálogo ele é essa forma eficaz de pacificar as situações, né? Dialogue em um tom brando e com palavras na qual você gostaria que dissessem a você. Crie o hábito de dialogar com respeito ao próximo e seus amigos, seus familiares, seus pais, né? Todas as pessoas. Bom, pessoal, a gente vai conversar sobre isso, né? Sobre esse diálogo. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui nesse texto, nesse pensamento, nessa frase do Paulo Lucas Alves da Silva, que é o autor desse textinho aqui, é na questão da voz, do tom. Então, assim, quando se tem um tom legal, um tom, digamos assim, como está dizendo aí, brando, um tom mais calmo, né? Um tom suave de conversar, um jeito, uma maneira,
Tudo isso significa que a gente está numa forma positiva de resolver as coisas. Quando o tom muda, né, as pessoas se alteram, falam um pouco mais alto, falam um pouco grosseiro. Porque falar alto também, às vezes a gente precisa, né, para elevar um pouco a voz para que a sua voz seja ouvida. Isso não é o caso que a gente está trazendo aqui. A gente está trazendo o tom na questão de grosseiro ou brando, tá? Então, para o diálogo acontecer de maneira eficaz e positiva, né, precisa que esse tom de voz também seja um tom brando, um tom, né, suave, um tom bacana, usar as palavras corretas, né? Tem outra maneira aqui. Aqui são pessoas conversando entre si, discutindo algo, discutindo alguma ideia, muito provavelmente uma empresa, né? Pode também retratar uma família conversando para se ajustar em algumas coisas que estão necessitando, enfim. Essa imagem traz vários pensamentos. Bom, pessoal, aí a gente vai retornar aqui para o nosso texto inicial, que é o que traz aí na página de vocês, tá? Falando sobre um ditado, né, que é bem conhecido assim, entre nós, entre a família, entre os pais, talvez, não sei se vocês já escutaram falar, mas tem um ditado que nós adultos usamos muito, que é o seguinte: é conversando que a gente se entende. Então, o diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas, como a definição trouxe. Então, quando se conversa, se discute, se resolve e se escuta, a maneira também de dialogar é escutar o outro. Então, se tem uma conversa entre eu e outra pessoa para resolvermos uma situação pendente, eu preciso escutar quando o meu colega ou quando a pessoa estiver falando, assim como ele precisa me escutar quando for a minha vez de falar. Então, essa parte aqui é uma parte importante para que vocês possam, né? São crianças, né? Vocês são crianças, mas acontece às vezes um atrito, um conflito entre um amiguinho lá no parque, um amiguinho lá na pracinha, um amiguinho na escola, um amiguinho ou um primo, né? Um parente. Então, conversa, chega para o amigo e conversa, diz que não gostou da situação tal, e aí você expõe a sua opinião, o que você acha? Vamos mudar, não é assim que a gente resolve as coisas, então vamos fazer aqui as pazes e tudo mais, né? Bom, então tem aqui uma fala aqui no texto de vocês, é o seguinte: certa vez um homem conversava com uma mulher e ela tinha como um amigo, né, essa mulher. Um dia ele estava muito triste, com problemas pessoais, e ela desabafava e chorava. Um dia ela estava, né, a mulher. Ele demorava a responder, mas ela acreditava que era porque estava atento até ela terminar de digitar. Aqui, pessoal, uma situação de rede social, de mensagem trocada pela rede social, no caso do WhatsApp, o aplicativo do WhatsApp, né? Bom, por que eu falo a questão de ouvir, de saber ouvir a pessoa, né? O diálogo hoje acontece, como estamos aí no mundo da tecnologia, também através das redes sociais, através de vídeos, conferências, né? Uma chamada de vídeo, de um parente que esteja longe, de papai quando está trabalhando em outro local, ligar para a mamãe, para a família, enfim, várias situações que nos levam a usar a tecnologia como meio de aproximação. Então, esse caso que a tia Diana está trazendo para vocês, de uma pessoa que estava, né, dialogando, contando uma situação que ela estava triste, enfim, para esse amigo, era pela WhatsApp. E aí ela enviava as mensagens e essa pessoa não respondia, porém ele estava lá. E ela acreditava que ele estava lá, não estava dialogando com ela ou respondendo, porque estava tentando esperar ela finalizar a história. Bom, mas sem querer ela clicou na câmera de vídeo. E aí ela se decepcionou, porque ela viu que o amigo estava comendo batata frita, hambúrguer e assistindo a TV. Ele estava de costas para ela no computador, porque estavam tendo uma conversa pelo computador, né? Que o WhatsApp também vai para o computador. E ele comia, né, esvaziadamente, não estava nem aí para a conversa dela, ele nem estava sabendo que ela estava conversando, aliás. Bom, pessoal, então ela ficou bem triste, assim, bem triste mesmo.
E aí ela ficou, poxa vida, eu tenho ele como um amigo, né? Estou aqui tentando compartilhar esse momento para ver o que, que ele fala para mim, para ver o que de bom ele traz para mim. Ele não está nem aí, está lá comendo, ou seja, não está preocupado com a situação do outro. Então é o seguinte, essa questão do diálogo, pessoal, ele tem que acontecer de forma em que as partes envolvidas, as partes que estão conversando, estejam com o mesmo interesse, o interesse de pacificar. Porque se só um dos envolvidos, no caso quando for dois, quando for uma equipe, quando for 3, 4 pessoas, aquele que não estiver afim de resolver, de deixar tudo ok, ele não vai simplesmente nem ouvir, não vai dar ouvidos, e no final ele não sabe nem o que foi dito, o que ficou decidido. Então, essa parte de prestar atenção, de ouvir, de dar a vez do outro para falar e escutar quando for sua vez, é muito importante. E também se preocupar sempre com o problema do outro, dialogar, porque às vezes as pessoas estão passando por algum problema e só em conversar já ameniza um pouco, né? Então, o diálogo também serve muito para isso. Bom, aqui na página, que eu já passei para vocês, né? Na nossa página 16, pessoal, a gente tem esse textinho aqui, tá? Que é sobre a elegância do comportamento. Está na página 16 do livrinho de vocês. E aí a professora trouxe aqui para fazer uma leitura, tá? Esse texto é da Glória Calil e fala sobre a elegância do comportamento. É o seguinte, as pessoas geralmente se preocupam com a aparência física e se esmeram para mostrar certa elegância de acordo com suas possibilidades. Ou seja, pessoas que têm muito dinheiro, compram roupas caríssimas, sapato, bolsas, mulheres, no caso, os homens também, enfim, se preocupam muito em se mostrar, né? Mostrar para a sociedade que você tem uma situação financeira boa pela aparência que você tem. Bom, vamos lá. Isso é natural do ser humano, tanto que muitos buscam escolas que ensinam boas maneiras. E, no entanto, existe uma coisa difícil de ser ensinada e que talvez por isso esteja cada vez mais rara, que é a elegância do comportamento. É um dom que vai muito além do uso correto dos detalhes e que abrange bem mais do que dizer um simples obrigado diante de uma gentileza. É a elegância que nos acompanha da primeira hora da manhã até a hora de dormir, e que se manifesta nas situações mais corriqueiras quando não há festa alguma nem fotógrafos por perto. É uma elegância desobrigada, ou seja, é aquilo que a gente faz por detrás das câmeras, por detrás de que tem alguém vendo. Então é o seu comportamento. Aquilo que você é na frente de um grupo de 100 pessoas é a mesma coisa que você é quando está sozinho ou com uma outra pessoa. Você é elegante porque você é educado. Então, a sua educação, ela permanece, independente de onde você esteja, com quem você esteja, né? Bom, é possível detectá-la nas pessoas que elogiam mais do que criticam, nas pessoas que escutam mais do que falam. E quando falam, passam longe da fofoca, das maldades ampliadas de boca em boca. É possível detectá-la também nas pessoas que não usam um tom superior de voz, e a gente está falando da elegância do comportamento. Nas pessoas que evitam assuntos constrangedores porque não sentem prazer em humilhar os outros. Viu, pessoal? É uma elegância que se pode observar em pessoas pontuais, que respeitam o tempo dos outros e o seu próprio tempo. É elegante não ficar espaçoso demais e não mudar o seu estilo apenas para se adaptar ao outro, ao do outro. Exemplo, copiar, imitar. Eu não vou usar eu vou comprar uma roupa igual a da fulana que eu vi lá na rua. Não, vou fazer o meu estilo, né? É elegante retribuir carinho e solidariedade. Sobrenome, cargo e joias não substituem a elegância do gesto. Não há livro de etiqueta que ensine alguém a ter uma visão generosa do mundo e a viver nele sem arrogância. Ter comportamento elegante é ser gentil sem afetação. É ser amigo sem convivência negativa. Ser sincero sem agressividade. É ser humilde sem relaxamento. Ser cordial sem fingimento. Realmente ser verdadeiro, né? É ser simples com sobriedade.
É ter capacidade de perdoar sem fazer alarde. É superar dificuldades com fé e coragem. É saber desarmar a violência com mansuetude e alcançar a vitória sem se vangloriar. Tipo, quando você consegue alguma coisa, eita, eu sou fera, eu sou demais, eu sou melhor. Tia, eu sou melhor do que o fulano. Não. Quando você tem a elegância de se comportar bem, de ser educado, você conquista e você sai para ajudar o outro a conquistar também. Isso é ser muito elegante. Enfim, pessoal, a elegância de comportamento não é algo que se tem, é algo que se é, tá? Mais do que decorar regras e etiqueta e elaborar gestos ensaiados, é preciso desenvolver a verdadeira elegância de comportamento. A verdadeira elegância é a do caráter, procede da essência de ser e não de ter. Quando só nos preocupamos em ter aparência, ter uma roupa boa, ter um brinquedo legal, ter o brinquedo melhor do que o do colega, então a gente não está sendo elegante, não está sendo educado, né? A verdadeira elegância é isso, tá bom? Então é isso, minha turminha querida. As páginas que vocês vão realizar, tem uma página que é relacionada a esse textinho que a gente leu, e um outro sobre o diálogo, a falta do diálogo, e a gente vai até trazer aqui, pessoal, algumas situações em que o diálogo ocorre, né? Aqui, provavelmente está tendo um diálogo bem pacífico, bem legal, né? As pessoas estão sorrindo, percebam que estão com um semblante legal, estão entrando realmente em acordo. Mas nesse caso, já não está tendo um diálogo muito pacífico. E muito provavelmente, pela imagem, a gente percebe que o tom aí está alterado. Então, a falta do diálogo, ela gera discussão, né? E aquilo que a gente falou, o tom de voz é muito importante nesse momento. Bom, meus amores, dica importante para se ter um bom diálogo, para se conviver pacificamente, né, com as pessoas. Olha, aprenda a entender o outro, aprenda a ouvir na essência, né, a ouvir também as pessoas, atenção na sua fala, acerte o momento, por exemplo, não falar quando não é permitido, então falar alguma bobeira, dar um deslizezinho também já não fica legal, né? A conversa já tende a ir para outro lado. Tenha embasamento, por exemplo, o que você vai dizer, ter sempre embasamento, ter sempre segurança do que você vai dizer, para também não se atrapalhar e nem se atropelar nas conversas, nas palavras, né? Ser um bom intermediador, exemplo, às vezes está acontecendo um diálogo entre 5 pessoas e tem um que se destaca para poder pacificar todos, está tendo a maior discussão, ninguém consegue se entender, aí tem sempre uma pessoa que tem um pouquinho mais de cabeça, que pensa mais, que age com mais firmeza, enfim, aquele ali é um bom intermediador. E buscar evolução contínua, sempre evoluir, sempre buscar entender as coisas da maneira como são, de forma simples, de forma eficaz, para que possa ser tudo resolvido. Então, é isso que eu trago para vocês sobre o diálogo. Muito importante isso, né? Bom, e a gente finaliza aqui nossa aula, tá, pessoal, de Cidadania Moral e Ética, é a nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam compreender esse conteúdo, tá certo? Qualquer coisa nas aulas presenciais, pode dar uma perguntadinha, tia Diana, não entendi, ou eu gostei, queria que a senhora tivesse falado mais um pouco, enfim, tá? Vamos partilhar também esses momentos. Tudo bem, galerinha? Então, beijo, turminha, e a gente se vê na nossa próxima aula.